Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Queria, antes de tudo, agradecer os bons votos de aniversário que me enviaram, em quantidades oceânicas, embora eu não veja mérito algum em ficar mais velho, que é uma coisa que eu faço sem o mais mínimo esforço e tenho feito desde que nasci. Mas, em todo caso, a bondade e a generosidade dos alunos produziram essa tempestade de bons votos. Muito obrigado. Bom, muito bem. Então, nós vimos ontem que a simples aquisição de um primeiro signo abria, desde logo, não só o contato entre dois seres humanos, e o contato deles com o objeto. Portanto, a linguagem nunca é a ligação de um sujeito com o objeto diretamente, ela sempre passa pela intermediação humana, ou seja, não é que aquela moça, Maria, ela descobriu o que era uma faca, tá certo? Mas houve ali uma relação humana que permitia, então, dizer, uma utilização, uma ação, e esta ação, por sua vez, incidia sobre um objeto. Isso quer dizer que a ligação das palavras com o contato humano e com a ação humana é uma coisa tão fundamental quanto a ligação do sujeito com o objeto. Tá certo? E esta ligação é tão importante que no século XIX, dois filósofos americanos, William James e Charles Peirce, chegaram a dizer que os conceitos, eles não expressam a natureza das coisas, as essências das coisas, mas o que nós pretendemos fazer com elas. Ou seja, um conceito é como se fosse um plano de ação. Evidentemente, isso é um exagero, porque eles negavam que os conceitos tivessem algo a ver com a essência das coisas, portanto, os conceitos para eles expressavam apenas a nossa vontade, ou seja, aquilo que apenas a possibilidade de ação que o ser humano via nos objetos, tá certo? Então, por exemplo, o conceito de copo não diz o que um copo é, mas o que eu pretendo fazer com ele. O conceito de gato não exprime o que um gato é, mas aquilo que eu posso fazer com o gato. Isso é um exagero, evidentemente. Porém, esse aspecto ele existe, tá certo? E a descoberta disso impressionou tanto esses dois filósofos que eles reduziram os conceitos à expressão de possibilidade de ação. Isso é normal de acontecer. Você descobre uma coisa nova, você acha que tudo que existia antes era besteira e que você descobriu, né, o segredo último das coisas, quando na verdade você só descobriu mais um pedacinho. Então, este aspecto, vamos dizer, ativo, ou essa coisa, vamos dizer, do potencial humano dos conceitos, é um aspecto que existe e que é importantíssimo. Ele não abole, no entanto, os conceitos como expressões da essência das coisas, como expressões daquilo que as coisas são, porque a sua ação é balizada e condicionada pelo que as coisas são. Há coisas que você pode fazer com o objeto e não pode fazer com o outro. Não é isto? Então, por exemplo, você pode comer uma banana, mas você não pode comer um poste. Tá certo? Então, quer dizer que a natureza das coisas é feita de um conjunto de possibilidades que não estão em nós, mas que estão nelas. Ações que elas admitem e outras que não admitem. Essa é a famosa categoria Aristóteles da paixão, que é o contrário da ação. A paixão é a ação que você pode sofrer. Então, certos objetos podem sofrer determinadas ações e não podem sofrer outras porque estão fora do esquema de possibilidades, não nosso, mas deles. Tá certo? Então, por exemplo, você pode usar um gato para fazer uma cuíca, mas você não pode ensinar um gato a falar grego. Tá certo? Não porque você não tem essa capacidade, mas porque ele não tem. Então, por mais que você se esforce, por melhor professor de grego que você seja, a limitação do objeto não permite que essa ação se complete. Não é isso? Então, isso quer dizer que esses dois aspectos do conceito, o aspecto essência e o aspecto ação, eles estão intimamente ligados. E é justamente através da nossa ação e da exploração das possibilidades de ação que a natureza das coisas acaba nos aparecendo e que nós descobrimos o que elas são em si mesmas, independentemente da nossa possibilidade de ação. Mesmo porque, quando você compreende mais ou menos o que um objeto é,
aparece diante de você todas as possibilidades de ação que aquele ser, aquele objeto comporta. E dessas ações você vai praticar apenas uma parte ínfima. Então, por exemplo, se você está numa biblioteca que tenha lá 1 milhão de livros, você sabe todas as ações que é possível fazer com esses livros, mas quantas delas você vai poder praticar? Se os conceitos, como pretendem os filósofos pragmatistas, se limitassem a expressar as nossas possibilidades de ação, então esses conceitos estariam rigorosamente limitados às nossas possibilidades. E nós nada poderíamos conceber além daquilo que é possível para nós. Tá certo? Então quer dizer que a velha ideia platônica de que os conceitos expressam as essências das coisas, ela continua valendo, né, com este acréscimo pragmatista de que os conceitos expressam também as nossas possibilidades de ação. Então há uma articulação entre as nossas possibilidades de ação e a estrutura objetiva dos entes e dos objetos, né? Porém, nesse primeiro momento, a aquisição do primeiro signo já abre, então, para aquela moça uma infinidade de possibilidades de ação, mas referentes apenas a um objeto, né? Mas acontece que a linguagem ela não se constitui somente de signos, mas da articulação entre eles. Então, a linguagem não é, evidentemente, apenas uma coleção de nomes, mas também uma coleção de relações e de perspectivas. Tá certo? Ou seja, se a aquisição de um único signo já abre, né, para o sujeito toda uma dimensão de mundo externo e de participação no mundo, essas perspectivas elas se ampliam formidavelmente à medida que você vai conquistando outros signos que já não são apenas nomes de coisas, mas nomes de relações entre eles, né? Então, algumas dessas relações, por exemplo, são temporais, eles expressam uma anterioridade, uma posterioridade, tá certo? E vamos dizer, todo um conjunto de relações temporais possíveis, tá certo? Por exemplo, vários graus do passado, um passado mais próximo, um passado mais remoto, um passado antiquíssimo, inatingível e assim por diante, assim como um tempo futuro. Mas quando nós dizemos que os conceitos expressam também possibilidades de ação, essas possibilidades, evidentemente, elas são futuras. Quer dizer que a linguagem, a conquista da linguagem abre imediatamente para nós a possibilidade de nós concebermos um futuro e, portanto, a possibilidade de nós termos uma ação contínua, uma ação articulada e racional em vista de algum fim. Essa possibilidade, então, é evidente, ela sempre transcende infinitamente a situação presente. Mas você vê, naquele exemplo mínimo da Marie Hortin, na hora que ela compreende o signo feito pela freira na mão dela, ela já tem aí a noção de um futuro, porque a ação não havia se completado ainda, era uma ação a ser realizada. Então ela indica, já naquele momento, uma ação a ser realizada no instante seguinte. Não é isso? Claro que era um instante seguinte imediato, né? Mas um pequeno avanço que ela faça na conquista da linguagem abre para ela perspectivas de futuros muito mais remotos. Por exemplo, tudo o que você pretende fazer quando crescer, o que você pretende ser quando crescer. Isso seria inconcebível para o ser humano se a linguagem não contivesse esse elemento de possibilidade de ação. Então, através, por exemplo, dos tempos verbais, nós conseguimos nos relacionar com várias faixas de tempo que não são imediatamente acessíveis, nem no passado e nem no futuro. Por exemplo, você pode conceber um passado anterior à sua existência, e você pode imaginar, vamos dizer, um futuro que se realizará muito depois da sua morte. Você pode até articular a sua ação em vista de coisas que acontecerão depois da sua morte.
Por exemplo, a hora que o sujeito faz um seguro de vida, né? Ele não vai receber um tostão de seguro de vida, evidentemente, a não ser que seja uma fraude. Ele faz de conta que morreu. Tá certo? E assim por diante, o sujeito que pensa no futuro dos filhos, dos netos, etc., e age de maneira consequente em vista disso. Né? Você vê a imensidão de possibilidades humanas que se abre graças a esse fenômeno do signo. Se não fosse o signo, nós só conseguiríamos pensar naquilo que está presente. Não é isso? Então, por exemplo, um cachorro, se ele está acostumado com o nome do dono, se você fala o nome do dono, ele sai procurando o dono imediatamente. Tá certo? Quando usamos nomes de pessoas, tá certo? Nós podemos falar a respeito delas coisas que transcendem infinitamente a possibilidade da nossa relação imediata com elas. Você pode falar, sei lá, falo do meu neto, o Jack, quando o Jack crescer vai ser assim, assim, assim. Eu nem sei se eu vou estar lá, mas isso se torna concebível para mim graças, primeiro, ao fenômeno do signo e, segundo, ao fenômeno da articulação entre os signos. Esta articulação, ela tem várias maneiras de se construir, tá certo? E elas constituem, vamos dizer, um conjunto de formalismos, um conjunto de sistemas de articulação possíveis. Um desses sistemas é a gramática. A gramática é o conjunto das articulações possíveis entre as palavras. Não é isso? É evidente que se não existisse uma gramática relativamente estável, cada ser humano teria que montar o seu sistema de articulações a cada momento, e isso seria absolutamente impossível. Mas, portanto, nós aprendemos a imitar certas relações entre palavras, tal como elas são usadas pela nossa comunidade. E isto abre para nós possibilidades de concepção e ação que vão muito além da nossa presença física e da situação imediata. Isso, por sua vez, não seria possível se esse sistema de articulações que nós chamamos de gramática já contivesse dentro dele uma referência àquilo que as coisas são na realidade. Portanto, se a gramática fosse não um conjunto de relações entre palavras, mas um conjunto de relações entre coisas, nós só poderíamos conceber aquilo que já estivesse predeterminado na gramática. Mas isso realmente não acontece. Quer dizer, é como se nós disséssemos, a gramática é um conjunto de articulações que é vazio. Ele não predetermina nada a respeito do que vai se passar na realidade, a respeito do que as coisas são, a respeito do que nós vamos fazer. Tá certo? Ele é apenas um conjunto de possibilidades. E esse conjunto de possibilidades, ele é neutro em relação à realidade. De modo que, usando a mesma gramática, nós podemos conceber ações diferentes e até antagônicas. E existe um segundo sistema de articulação que nós chamamos a lógica. Tá certo? Então, a lógica já tem uma certa relação com o que as coisas são, uma certa relação com o mundo objetivo. Por exemplo, o sistema das categorias, onde Aristóteles distingue, por exemplo, o que é uma substância, o que é uma qualidade, né, o que é uma propriedade, o que é um acidente, etc., etc., ele já está dizendo algo a respeito da natureza das coisas. Quer dizer, a lógica já não é um puro formalismo, ela tem uma certa articulação com a realidade objetiva. Isso quer dizer que as possibilidades de construção de frases na gramática são infinitamente maiores do que na lógica. A gramática permite você dizer qualquer coisa, mesmo que seja inteiramente absurda, mesmo que seja incoerente. Frases incoerentes podem ser gramaticalmente corretas, ou seja, elas estão construídas de acordo com o uso social habitual daquelas palavras. Não é isso? Então, agora, logicamente, em lógica isso não acontece desta maneira. Há coisas que você pode dizer logicamente e há coisas que você não pode dizer. Então, a aquisição desses dois sistemas de formalismo, desses dois sistemas de formalização,
são condições absolutamente necessárias para que possa haver uma ação humana continuada, racional nesse mundo, ou seja, uma apropriação do mundo pelo ser humano. Você consegue habitar este mundo e agir nele, porque você tem esses dois sistemas. Por um lado, a gramática que lhe permite falar coisas que são inteligíveis para o seu meio e com uma articulação que os outros compreendem, da qual, portanto, eles podem participar, não é isso? E, por outro lado, a lógica que assegura não só a coerência, a integridade desse discurso, mas alguma conexão do discurso com a estrutura real do mundo. Não toda a conexão, quer dizer, a lógica não cobre todos os aspectos possíveis, há muitos outros aspectos que têm que ser completados de outra maneira, mas sem ela nenhuma ação seria possível e, portanto, também nenhum conhecimento do que as coisas são. Então, só por aí você vê que qualquer atividade mental do indivíduo, qualquer uma, por mais modesta que seja, ela tem alguma relação com a gramática e a lógica. Não é isso? Ora, falar gramaticalmente e pensar logicamente são propriedades naturais do ser humano. Elas não são infundidas nele pela cultura. Se fosse infundida inteiramente pela cultura, isso significa que estes sistemas não teriam nada a ver com a estrutura natural do ser humano, mas elas têm. Ou seja, é natural no ser humano falar gramaticalmente, ou seja, falar de uma maneira articulada e não simplesmente emitir sons. Por exemplo, nós falamos de uma... não podemos falar de uma linguagem animal, mas não podemos falar de uma gramática animal. Então, isso é a capacidade de você articular, de construir longas articulações entre signos, expressando, então, longas articulações entre possibilidades de ação e entre objetos. Isso é próprio do ser humano. Nós temos essa propriedade, só que ela não se desenvolve sozinha, alguém precisa ajudar. Tá certo? Então, quando nós dizemos que o ser humano tem isso, nós não queremos dizer o indivíduo humano. O indivíduo humano nasce com a predisposição para isso, mas o ser humano só possui isso em comunidade. Ele só se apropria disso em comunidade. Então, isso quer dizer que os pensamentos mais pessoais e mais íntimos nossos, eles dependem de uma ajuda que a comunidade nos deu. Sem isso, não chegaríamos a desenvolver. Quer dizer, existem as famosas experiências dos meninos lobos, né? Que são crianças que foram abandonadas e foram, então, amamentadas por lobas, porque o leite da loba é perfeito para o ser humano. Né? Mas, se ele não for resgatado em tempo, ele vai virar um lobo e não vai aprender a falar nunca. Eu acho que se passar assim dos 2 ou 3 anos, acabou. Né? Ela tinha 20 e tantos. Mas ela foi criada no meio humano. Claro. O signo chegou muito tarde, mas ela já estava no meio humano. Então você pode perguntar assim, como é que ela sabia que se ela fizesse aquele signo, a freira ia entregar a faca para ela? Né? A freira não explicou isso para ela simplesmente fez o signo. Isso quer dizer que a predisposição para usar o signo, para expressar o seu desejo e para se relacionar com o objeto, já existia nela. Ela foi simplesmente ativado por aquele gesto da freira, entendeu? Sim, mas eu não vou poder repetir tudo. Não vai dar para eu repetir tudo isso aí. Depois eu ouvo a gravação e entendo o que eu estou querendo dizer. Então, quer dizer, mesmo que a informação tenha chegado tardiamente, essa informação ela se baseou numa aptidão que a pessoa já tinha. Não é isso? Mais ainda, ela vinha sendo cuidada por esses seres humanos. Ela conhecia a companhia humana. Ela não foi criada entre lobos. Tá certo? E as pessoas se relacionavam com ela
na mente, né? Então é claro que durante esses 20 anos de experiência, ela já tinha, por assim dizer, inúmeros sinais da presença humana. As pessoas lhe davam comida, lhe davam banho, trocavam roupa, né, faziam carinho nela, tudo isso ela já tinha. Ela só não tinha um meio de participar ativamente disso, mas participar passivamente ela já estava. Então, o que o milagre que o signo faz é transformar a pessoa de um recipiente passivo de ações humanas num praticante de ações humanas, né? E, na verdade, isso acontece com qualquer bebê. Quer dizer, o bebê, a partir do momento que nasce, ele já recebe uma atenção humana. Não é isso? E a partir de um certo momento ele começa a ser um sujeito ativo, um participante ativo do processo, né? Então, esta participação ela vai se ampliando à medida que você se apropria do quê? Das regras da gramática. E mais tarde um pouco das regras da lógica. Tá certo? Então, as regras da gramática elas só garantem que a sua linguagem é acessível aos outros seres humanos. Não garante que o que você está falando faz sentido, não garante que o que você está falando é real ou vai funcionar. Tá certo? Agora, isso quer dizer que o aprendizado da linguagem ele vai entregando para você códigos de formalização cada vez mais requintados que lhe permitem, então, ter acesso a possibilidades de ação cada vez maiores. Quando eu digo possibilidades de ação, evidentemente, se a ação transcende a duração da sua vida, para trás ou para frente, é uma ação meramente ideal. Por exemplo, em que medida eu posso participar das guerras napoleônicas? Eu não posso alterar o resultado delas, eu não posso agir nelas de modo a alterar, tá certo? Mas eu posso agir intelectualmente, ou seja, eu posso concebê-las de uma maneira mais clara ou menos clara, mais completa, menos completa, tá certo? E posso usá-las como analogia para a minha situação presente e com base nelas eu posso compreender outras situações análogas, tá certo? Tudo isso depende da máxima articulação da linguagem, tá certo? Vou dizer, a gramática ela é apenas um conjunto de usos. Isso significa que a gramática pode ser alterada e as línguas têm uma história, evidentemente. E essa história é, às vezes, a da complexidade crescente de uma língua. Ela vai assimilando novas possibilidades de expressão que ela não conhecia antes, portanto, a gramática tem uma história. Tá certo? Porém, a lógica ela só tem uma história enquanto ciência, não enquanto conjunto de relações objetivas reais. Quer dizer, a nossa apropriação das relações lógicas tem uma história, mas ela mesma não tem. Quer dizer, os princípios lógicos não são alterados de maneira alguma. Tá certo? Mais adiante existe um outro sistema de formalização que nos dá acesso a valores da linguagem. E esse sistema de formalização é a música, é a harmonia das palavras, a harmonia interna das palavras, a qual pode ser usada como uma maneira de você ter acesso ao conhecimento de harmonias que estão na realidade. Então, daí é que vai surgir a métrica, as rimas, etc, etc. Então, você tem, vamos dizer, por assim dizer, dois sistemas de formalização maximamente exigentes, ou seja, que não podem ser violados, que são a lógica e a música. Por trás deles, os dois têm uma estrutura matemática, evidentemente. Então você tem uma espécie de matematização da linguagem, no que diz respeito à sua harmonia, que é a música, e no que diz respeito à sua coerência ou continuidade, que é a lógica. Então, pergunto eu, como seria possível uma pessoa tirar proveito da leitura, por exemplo, de livros clássicos, se nunca leva em consideração estas coisas? Quer dizer, é absolutamente impossível. Tá certo? Então, perguntaria o que adianta você dar a ler
clássicos para uma pessoa, se ela não tem ideia de que, através dessa leitura, é a esta participação que ela está tendo acesso. Então, o Bruno Tolentino, ele definia a poesia de uma maneira muito simples. Dizia, a poesia é uma maneira memorável de dizer. Memorável quer dizer que é digna de ser guardada na memória, né? Porque aquela harmonia, ela por si mesma, ela tem uma força simbólica que vai evocar outras possibilidades, outros signos, outras situações e assim por diante. E é por isso mesmo que a poesia, como a música, ela tende a ser decorada, ela tende a se impregnar na memória para produzir depois outras harmonias. Tá certo? Nós não podemos dizer a mesma coisa da lógica. Um raciocínio lógico, ele não precisa ser memorizado. Ele pode ser repetido 1000 vezes sem ter sido memorizado. Com a música não se passa a mesma coisa, né? Por exemplo, um cálculo matemático que você faça, né? Como ele obedece a uma pauta constante, ele pode ser repetido a qualquer momento, porque sem precisar ser memorizado. Mas você não consegue cantar uma música se você não aguardou na memória, né? Então, esses dois formalismos são eles que nos dão acesso a possibilidades de concepção que ultrapassam infinitamente a situação presente ou a percepção sensível do ser humano. Note bem que essa mesma explicação que eu estou dando aqui, você imagina como seria possível você acompanhar o que eu estou dizendo aqui, mesmo de longe, tá certo? Sem que a sua mente, de maneira automática, reagisse gramaticalmente e logicamente ao que eu estou dizendo. Eu não estou falando de nenhuma coisa presente, só estou falando de coisas que não estão aqui e que só são acessíveis através de construções mentais que vocês fazem. Então, eu tenho uma construção mental, eu explico para você, você imediatamente produz uma construção idêntica, tá certo? E daí nós sabemos do que você está falando. Ou seja, a gramática e a lógica nos dão uma série de instrumentos óticos, por assim dizer, através dos quais nós conseguimos enxergar para além da nossa situação. E justamente daí é que vai surgir, quer dizer, a diversificação da linguagem naquilo que nós chamamos gêneros literários. Ou seja, existem muitas maneiras diferentes de você articular a linguagem com finalidades diferentes, tá certo? E criando formas diferentes através das quais você pode chegar a conceber coisas que transcendem de muito a sua experiência pessoal. Por exemplo, o simples fato de que nós tenhamos formas narrativas e formas expositivas de linguagem, tá certo? Nos mostra que nós podemos participar de histórias ou de sequências de fatos nos quais nós não estávamos presentes e que nós podemos perceber articulações reais que também transcendem a nossa possibilidade de percepção sensível. Por exemplo, quando alguém expõe uma teoria sobre qualquer teoria sobre qualquer coisa, tá certo? Ela não é uma narrativa, ela é uma articulação entre relações. Se nós pensarmos assim, de todas as teorias que foram feitas no mundo sobre qualquer coisa, quantas são testáveis experimentalmente? Só uma faixa pequena. Não é isso? Então, por exemplo, se você pensar assim, toda a estrutura da aritmética elementar, quanto daquilo foi testado experimentalmente? Praticamente nada. Mesmo porque a possibilidade da experimentação depende da lógica que, por sua vez, depende da aritmética elementar. E, no entanto, nós já temos acesso a toda esta combinatória enorme de coisas. Por aí você vê o quanto é, vamos dizer, absurdo as pessoas pretenderem que somente a ciência experimental é a dona da razão. Porque se não existisse gramática nem lógica, as quais nunca foram testadas experimentalmente, não existiria simplesmente ciência experimental.
Então, isso aí, essa explicação que eu estou dando, ela já, de certo modo, responde a uma pergunta que é essencial para a leitura, que é: para que você vai ler? Né? Com que objetivo você vai ler? Né? E é evidente que o objetivo primeiro é ter acesso a experiências que estão além da sua possibilidade física imediata. Então, assim, desde logo, ampliar a sua imaginação do possível. E é por isto mesmo que eu insisto que toda e qualquer formação cultural comece pelas letras, pela literatura. Né? Sem você ter um domínio extenso da linguagem, as suas possibilidades de concepção são muito limitadas. E mais ainda, se você não tem um senso estético apurado, quer dizer, a capacidade de conceber inúmeras harmonias diferentes, tá certo? Então, do mesmo modo, a sua capacidade de perceber analogias, similitudes e sequências lógicas no mundo também fica limitada. Então, é justamente aí que nós chegamos na coisa dos 4 discursos. Quer dizer, acho que é o que acredito que todo mundo aqui conhece, o negócio da teoria dos 4 discursos, né? Alguém não conhece? Bom, então, num primeiro momento, o aprendizado da linguagem, ele acentua o aspecto pragmático da linguagem, ou seja, as possibilidades de ação, ou possibilidade de concepção. Isso quer dizer que a experiência real que o indivíduo vai ter do mundo é limitada em relação às possibilidades que ele vai poder conceber num primeiro momento. Então, isso quer dizer, a primeira função do aprendizado da linguagem é abrir a imaginação e abrir o mundo das possibilidades. É por isso que, quando você conta uma história para uma criança, ela não interessa para ela se essa história é real ou fictícia. Real ou fictícia, ela é uma história de algum modo, então, portanto, ela é uma articulação temporal, e é isso que interessa apenas. Ela está aprendendo diferentes possibilidades de articulação temporal, tá certo? Entre fatos que não interessa saber se são imaginários ou reais. Porém, se você não tem toda esta rede de articulações possíveis, a sua percepção do real mais tarde vai sair muito empobrecida. Então, é por isso que Leibniz dizia o seguinte: ele dizia, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fossem figurinhas de criaturas completamente imaginárias, saberia mais do que aquele que viu menos figurinhas. Então, são essas formas do imaginário que preparam você para perceber as coisas na realidade. Aquilo que para você não existe nem como possibilidade imaginária é invisível para você na realidade. Isso acontece por um motivo muito simples. Já explicava Aristóteles que nós não conseguimos raciocinar a partir dos meros objetos sensíveis. Nós só raciocinamos com materiais que já estão na nossa mente, por assim dizer, que foram percebidos, que foram então formalizados na memória, fixados na memória, e daí transformados em conceitos ou em termos, e nós raciocinamos sobre esses conceitos e termos e não sobre as coisas propriamente ditas. Então, se as coisas são assim, então um elemento novo que apareça para você e que não corresponde a nada na sua memória, ele das duas uma, ou ele não vai ser apreendido, ou vai ser apreendido através de uma forma inadequada, de uma analogia errada que você faz, tá certo? Então, isso quer dizer que a pobreza de imaginação é também necessariamente uma pobreza de percepção. Aquilo que para você não existe nem como possibilidade imaginária, se aquilo aparecer na sua frente, ou você não enxerga, ou você enxerga errado. Você vai fazer analogia com uma coisa que não tem nada a ver. E se você quer saber, este é, para mim, o principal obstáculo a todo e qualquer aprendizado. A pobreza de imaginação é uma pobreza de percepção, uma pobreza de compreensão. Então,
por exemplo, se você pegar, vamos dizer, todas as situações humanas possíveis, tudo que pode acontecer a seres humanos, ou, dito de outro modo, todos os enredos possíveis, né? Bom, é claro que esses enredos, embora eles sejam em si mesmo em número ilimitado, o número dos esquemas possíveis é limitado. Então, já houve tentativas de fazer um repertório desses esquemas, quer dizer, esquemas de situações que podem suceder a seres humanos. Como nós vivemos todos no mesmo planeta e vivemos sob, vamos dizer, condições físicas e históricas que são mais ou menos similares. Por exemplo, todo mundo teve que nascer um dia, né? Não é isso? Então, não existe ninguém que exista sem ter nascido. Tá certo? Então, isso quer dizer, o nascimento já é ocasião de acontecimento. Como o sujeito nasceu? Ele, por exemplo, ele teve um parto normal ou foi um parto sofrido? As coisas já começam a acontecer a partir daí. Se você lembra, por exemplo, David Copperfield, ele começa a contar imediatamente as circunstâncias, vamos dizer, desagradáveis do seu nascimento, que já vão determinar um fundo de tristeza que permanece ao longo de toda a sua vida. Não é isso? Então, existe um certo número de situações que podem acontecer logo no nascimento. Quando nós dizemos, por exemplo, o sujeito nasceu em berço de ouro, isso pode acontecer, né? Em seguida, todos nós temos que crescer e aprender, tá certo? E nesse crescimento e aprendizado, e nessa progressiva participação nossa no mundo da linguagem, portanto, no mundo da convivência humana, podem acontecer várias coisas. Não é isso? Então, as coisas que podem acontecer ao ser humano e que ele pode fazer são, vamos dizer, o repertório das situações humanas possíveis. Esse repertório das situações humanas possíveis, ele é explorado na literatura narrativa. Não é isso? Então, às vezes você tem a experiência de você contar para as pessoas algo que você presenciou, algo que você sabe que aconteceu, mas no qual elas não conseguem acreditar. Por que não conseguem acreditar? Porque elas não têm um antecedente imaginário. Então, vamos dizer, a imaginação é um instrumento fundamental para o conhecimento da realidade. Quer dizer, o mundo o esquema de possibilidades que nós podemos conceber limita o esquema das situações que nós podemos perceber. Então, eis aí um primeiro motivo para você ler. Você ler histórias, ouvir histórias e você conceber o maior número de situações que você possa alcançar. Então, se você ouviu muitas histórias da carochinha quando você era criança, então você já é mais inteligente do que aquele que conhece menos histórias da carochinha. Porque é com base nas histórias da carochinha que você julgará mais tarde a verossimilhança das coisas das situações que lhe sucedem. Esta minha experiência pessoal, por exemplo, de eu contar para as pessoas o que eu estava sabendo do Foro de São Paulo e ver as pessoas não acreditarem, acharem inverossímeis, isso evidentemente me chamou muito a atenção. Falei, qual é a dificuldade para essas pessoas entenderem a realidade disso? É simples, elas não podem pegar a veracidade de um fato se elas não têm o padrão de verossimilhança desse fato. E não pode ter o padrão de verossimilhança se não tem o padrão de possibilidade. Então, você tem aí, vamos dizer, de novo, a escalaridade dos 4 discursos. Você primeiro toma conhecimento de uma multidão de possibilidades. Dessas possibilidades, algumas se tornam verossímeis para você. Por quê? Porque são ações que você quer praticar, ou que você já tem os meios de praticar de algum modo. O que você pode pelo menos se imaginar fazendo aquilo. E isso já cria, vamos dizer, uma diferença entre o verossímil e o possível. O possível é tudo aquilo que qualquer ser humano pode fazer, ou tudo aquilo que pode suceder a qualquer ser humano ou a qualquer outro ente, a um coelho, a um gato. Mas o verossímil já é aquilo que eu posso me imaginar fazendo.
Então você vê que aí já tem um limite. Quer dizer, eu concebo que eu, em certas situações, poderia fazer tal ou qual coisa, e, portanto, concebo que uma outra pessoa, naquela situação, poderia fazer uma coisa idêntica. Aí isso já tem limites. Por exemplo, você consegue se imaginar estuprando e matando uma criança de 3 anos? Você não consegue, é? Tá certo? Quer dizer, aí você escapou do limite do que você considera a normalidade. Não é isso? Então, isso quer dizer que se lhe contarem que isso aconteceu, você tem uma reação de rejeição imediata. Você não quer acreditar naquilo. Então, vamos dizer, aquilo é uma possibilidade humana que você vai dizer é anormal. Não é isso? Mas você pode se imaginar praticando uma infinidade de ações que você não praticará jamais. Ações boas ou ações más. E isso aí vai dar para você o padrão de verossimilhança. Por exemplo, uma pergunta importante assim: qual é o máximo de malícia que você pode conceber? Eu sei que na realidade da história humana nós observamos casos de malícia que transcendem infinitamente a possibilidade de imaginação do cidadão comum. Quer dizer, um indivíduo que faz, vamos dizer, um plano para enganar as pessoas durante 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. Você acha que a pessoa, o cidadão comum, consegue imaginar uma coisa dessa? Não. Porque nós explicamos para um ser humano o que era a KGB. Não é isso? Então, a KGB foi um órgão inventado para manter milhões de pessoas no total engano durante décadas. Isso pode parecer inverossímil, não é isso? Para um cidadão que tem uma imaginação pobre. Mas, por exemplo, se você leu, sei lá, Os Demônios de Dostoiévski, onde você tem um grupo de revolucionários que toca fogo numa favela e mata um montão de gente para criar uma crise social, para daí provocar uma situação revolucionária, para daí tomar o poder, para daí fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então você entende que essa possibilidade de ação, ela existe. Agora, pergunto eu, quantas pessoas, vejam o seu meio social, examine o seu meio social, e veja quantas pessoas concebem essa possibilidade de ação. Veja os seus parentes, seus amigos, etc, etc. Então isso quer dizer que para a quase totalidade dessas pessoas, a realidade é inacessível. Porque você não tem a retaguarda de verossimilhança e de possibilidade. Não é isso? Então, é claro que, vamos dizer, a aquisição da cultura, sobretudo através da leitura, vai abrir para você a possibilidade de você conceber ações que para o seu meio social são inconcebíveis. E não existem. E aí nós chegamos, vamos dizer, sempre tem aquela regra. Saber mais é saber aquilo que os outros não sabem. Não é isso? E que só pode ser dito aos outros sob a forma de ensino e não de uma comunicação usual. Só pode ser dito sob a forma de ensino, porque ensino implica uma certa autoridade e, portanto, uma credibilidade prévia do professor. Se as pessoas te concederem essa credibilidade prévia, então você pode ensinar essas coisas a ela. Mas se você disser, vamos dizer, numa conversa de botequim ou durante um jantar, as pessoas não vão acreditar de maneira alguma. Então também, isso significa que o ensino é você abrir a mente das pessoas para que elas concebam possibilidades que antes não existiam para elas. Eles viviam num mundo onde conheciam apenas suas possibilidades usuais, vamos dizer, do seu meio, e que de repente você vai abrir para que elas possam conceber coisas que existem na realidade, mas que não existem para elas. Você imagina, por exemplo,
Você vê em muitos filmes de faroeste, onde começam a chegar os brancos numa região que é habitada pelos índios, e os índios querem saber quantos brancos existem. Né? Você pega ali uma tribo que tem, digamos, 2.000 índios. É uma tribo grande, é? E daí ele pergunta, quantos brancos existem? Como é que você explicaria isso? Você dirá, são tantas quanto as estrelas do céu. É o quê? Uns 10.000? Se você dissesse para ele são bilhões, ele não consegue conceber o que são bilhões. Não que ele não tenha aptidão matemática, mas não há nenhum objeto material que se conte em bilhões na cultura dele. Né? Então você imagina quanto de trabalho, de imaginário você teria que fazer até o índio poder entender de fato, né, que a tribo dele estava cercada, vamos dizer, por bilhões de pessoas, que ela não tinha a menor chance, que ela ia ser integrada ou destruída e que não haveria para onde correr. E isso se refere, evidentemente, a tantas possibilidades boas quanto as possibilidades más. Por exemplo, nós podemos... se o índio fosse mordido por uma cobra, então muito provavelmente ele ia morrer. Mas daí você diz, não, os brancos sabem consertar isso aí. Eles só podiam entender isso como uma mágica. Então, mágica que teria que ser feita através de uma ligação entre um sacerdote e uma divindade inacessível, e não por algum processo humanamente dominável. Estão compreendendo? Então, se você explicasse para o índio, olha, nós sabemos fazer isso aí, e não é através de mágica, é através de uma sucessão de ações perfeitamente encadeadas que qualquer um pode compreender. Aí ficaria mais incompreensível ainda para ele. Ele diz, como? Você faz isso e não é por mágica? Como é que é? Que outra coisa existe, além das técnicas imediatas de agricultura e caça e da mágica? Não há mais nenhuma possibilidade. A possibilidade chamada ciência ou tecnologia, para ele não existe. Quanto tempo ele precisaria, né, e quantas modificações do seu imaginário ele não precisaria sofrer para poder conceber essas possibilidades. Note bem, isso acontece com cada um de vocês. Não é isso? Desde que começaram a estudar comigo, o seu imaginário já mudou muito, e vai continuar mudando. E depois que eu morrer, vocês vão continuar aprendendo e vão ter que continuar aumentando. Não é isso? Então, aquela famosa frase do Hamlet, há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, isso aí tem que ser, de certo modo, uma prática diária. Então, de cara, é inútil você ler o que quer que seja se você não sabe da seguinte coisa: eu não conheço o mundo ainda. Eu só conheço um pedacinho. E eu vou abrir para coisas que para mim não existiam antes. Se você não está, vamos dizer, predisposto, preparado, porque não tem essa abertura para assimilar uma coisa totalmente desconhecida, da sua leitura você só vai aprender o que você já sabia antes. E isso não se refere somente ao conteúdo informativo da leitura, do texto, mas à própria ordem interna dele. Como que o indivíduo articula as suas palavras, os seus pensamentos para expressar o que ele percebeu e não o que você percebeu. Ele pode fazer isso de uma maneira tão sutil que lhe escape por completo. Isso quer dizer que qualquer texto que tenha algum valor, ele tem uma intenção escondida em cada palavra, em cada frase. E essa intenção não é a sua, é de um outro indivíduo, que escolheu essas palavras e essa ordem por algum motivo que no momento nos escapa. Então, uma abertura e uma atenção, não só para o conteúdo, mas para o modo de dizer as coisas,
é uma condição que você tem que cumprir em cada linha. Em geral, nós não cumprimos isso por quê? Enquanto nós estamos crescendo fisicamente, o aprendizado é um processo natural, ele é espontâneo. Se você pegar tudo que uma criança aprende de 1 até 5 anos, é uma monstruosidade. Por exemplo, ela vai, do primeiro signo, ela vai evoluir para dominar um vocabulário imenso e um conjunto imenso de possibilidades de construção gramatical e lógica. Nós nunca mais conseguiremos aprender as coisas nessa velocidade. Quer dizer, a velocidade de aprendizado diminui. Isso é fatal. E agora, na maior parte dos casos, essa capacidade de aprendizado, ela encerra, ela para. Quando chega aos 19, 18 anos, o sujeito parou. Ele não vai aprender mais nada, nunca. Ele vai simplesmente repetir. Então, isso quer dizer, ele só vai assimilar aquilo que for dado a ele naquelas formas que ele já está habituado. E, evidentemente, existe uma série de usos da linguagem que visam a fazer precisamente isto. Dizer às coisas, dizer às pessoas somente as coisas que elas já estão acostumadas e que elas vão aceitar. Então, no fundo, toda a técnica retórica é isto. Quer dizer, eu vou amoldar o meu discurso àquilo que para você vai parecer verossímil sem grande esforço da sua parte. Então, só que nós não podemos esquecer o seguinte, a finalidade do discurso retórico é obter do ouvinte ou do leitor uma certa ação que você quer que ele desempenhe. Não é aumentar a compreensão dele. Não é torná-lo mais inteligente. É simplesmente induzi-lo a fazer isto ou aquilo. Por exemplo, num tribunal, o advogado quer obter do júri uma determinada sentença, quer que condene ou absolva o réu. É só isso que ele quer. O resto que eles pensam não interessa absolutamente. Quer dizer que o discurso retórico ele se perfaz, ele se completa na ação desejada. Agora você imagina, dentro de uma sociedade que tem milhões de pessoas, quantas pessoas estão querendo que os outros façam isto ou aquilo? O tempo todo as pessoas estão querendo isso, né? E algumas pessoas se dedicam a isso profissionalmente. Então isso quer dizer que o tempo todo estão tentando te convencer a fazer alguma coisa. De preferência, sem que esta coisa passe pelo seu juízo crítico. Porque se for passar pelo juízo crítico, vai complicar tudo, vai dar discussão e a ação acaba não se perfazendo. Não é isso? Por exemplo, se eu sou um candidato, eu quero que você vote em mim. Eu só quero que você vote em mim, eu não quero que você tenha uma argumentação a meu favor. Ou seja, pouco importa as razões pelas quais você vai votar em mim. Está entendendo? Se você puder votar sem razão nenhuma, por mero automatismo, melhor para mim. Tem menos discussão. Não é isso? Então, todo esse campo, vamos dizer, da ação social humana, ele é permeado por esses mecanismos de indução. Não é isso? Isso não é não só, vamos dizer, na sociedade em geral, mas na escala da vida privada, vida de família. Nós estamos o tempo todo, não é isso? Por exemplo, se eu peço um cafezinho, Roxane, me dá um cafezinho. Eu quero que é só. Não. Agora eu estou só exemplificando, ainda tem café aqui. Eu não preciso que ela tenha uma razão para me dar o cafezinho. Se ela pensar assim, mas por que eu vou dar um café para esse desgraçado? Por que ele não vem aqui pegar? Se ela pensar isso, daí eu vou ter que explicar, ter que argumentar, então a ação não se perfaz. Tá certo? Então, todo esse tipo de ação, esse tipo de comunicação, é baseado nos esquemas já consolidados da imaginação da pessoa, nos quais você não vai mexer. Então, isso, evidentemente, é o contrário de um aprendizado. É apenas a utilização do aprendizado que já foi feito. Como, na vida prática, inúmeras ações são exigidas, são cobradas de nós o tempo todo,
Então, isso quer dizer que esta utilização do aprendizado já completado e já encerrado constitui a maior parte da nossa convivência humana. Né? E o aprendizado vai constituir um pedacinho pequenininho. Dito de outro modo, as pessoas só fazem, geralmente, aquilo que elas já sabem fazer. E, por isto mesmo, a etapa de aprendizado ela se encerra muito cedo. Porque a partir da hora que você ficou adulto, as pessoas só querem que você continue fazendo aquilo que você já sabe fazer e que elas já estão acostumadas que você faz. Se você começa com muita novidade, as pessoas ficam desorientadas. Não é isso? Então, às vezes, basta uma pequena alteração. Você vê dentro da vida doméstica. Você faz uma coisa diferente do que costumava fazer, a sua mulher já fica insegura. Você, o que deu nele? Hã? Não é assim? Por exemplo, todo fim de semana ele assiste um jogo de futebol. Um dia ela vai ligar a televisão para você e trazer a sua cervejinha e você diz, detesta futebol. É uma coisa banal, mas vai deixar numa insegurança tremenda. Não é assim? Então isso quer dizer que a pressão das ações que nos são cobradas congelam a nossa possibilidade de aprendizado. E nós só podemos conservá-la ou restaurá-la ou até ampliá-la indo no sentido contrário daquilo que nos é exigido pelo meio em torno. Isso quer dizer, a partir de um certo momento, só existe o aprendizado voluntário. O aprendizado de uma criança não é voluntário, é espontâneo. Não é isso? Na medida que ela está crescendo, então, ela busca novos conhecimentos, assim como quem respira. Ela tem uma curiosidade sem fim. Não é isso? A partir de um certo momento, isso não é possível mais. Você só vai aprender aquilo que você quiser aprender. Não é isso? Agora, por que você vai querer aprender? Esta é a pergunta. E muito bem, eu já tenho aqui o meu circuito, meu círculo de conhecimentos adquiridos, as coisas que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, as coisas nas quais eu me sinto confortável, aquelas que me incomodam, eu já sei tudo isso e estou aqui pronto para ganhar minha vida, por assim dizer. Por que no meio disso eu vou aprender? Eu só vou querer continuar aprendendo se eu vislumbro algum objetivo que transcende infinitamente este meu interesse da sobrevivência imediata. Eu não sei exatamente o que é esse objetivo, né? Mas eu o vislumbro. E isto é o que nós chamamos, vamos dizer, a imagem paradisíaca. Né? Se não existe uma imagem, por exemplo, apocalíptica, né? Do fim do mundo e de uma outra vida que transcende tudo aquilo que nós conhecemos, se não existe a imagem, vamos dizer, do paraíso, a imagem da eternidade, a imagem da felicidade eterna, então ninguém tem motivo para aprender nada. A não ser que esse motivo já esteja fechado dentro do círculo das necessidades habituais. Por exemplo, preciso aprender, sei lá, fisiologia para eu tirar o meu diploma de medicina, para eu poder ganhar o meu dinheiro e poder sustentar minha família. Então, este é um aprendizado que não transcende os seus hábitos, ele vem já dentro da pauta do habitual. Ele apenas vai aprimorar o habitual. Né? Então, excetuado este aprendizado, que é meramente pragmático, o que move qualquer aprendizado é uma aspiração infinita que existe no ser humano. Nós podemos dizer assim, talvez todo ser humano tenha essa aspiração de infinito. Nós não sabemos se tem gente que diz que tem. Em princípio, nós podemos dizer, essa aspiração ao infinito é a própria natureza humana. Ou seja, para ser humano nós temos que ter isso, senão nós somos apenas bichinhos. Mas é aí que entra o famoso negócio do Aristóteles. Né? Todo ser humano, por natureza, deseja conhecer. Você acha que isso é verdade?
conhecer até um certo ponto. Depois não deseja conhecer mais nada. Quando eu li isso a primeira vez, eu olhava as pessoas em torno e falava, o que esse aqui deseja conhecer? Nada. E o outro ali também nada. Então parece que o único idiota aqui sou eu, pô. Mas, então, às vezes, em certas circunstâncias sociais, o desejo de conhecer nos parece até uma anormalidade. Por outro lado, Aristóteles diz que isso é da natureza do ser humano. Eu digo, bom, é da natureza do ser humano na medida em que o distingue dos animais. Tá certo? Porém, é só nesse sentido que o ser humano se distingue pelo desejo de conhecer. Ou seja, ele tem um desejo de conhecer que os animais não têm. Os animais aprendem apenas aquilo que é imediatamente necessário para a sua sobrevivência e pronto, acabou. Não é isso? E o ser humano quer um pouco mais. Então, vamos dizer, o ser humano mais burro, ele sabe coisas que vão já muito além dos seus interesses imediatos, qualquer um. Né? Querendo ou não, ele vai aprender coisas que estão além da sua possibilidade de ação. Porém, isso logo vai encerrar e o indivíduo vai se fechar num circuito repetitivo. Então isso quer dizer que a possibilidade que define o ser humano, ela raramente é realizada. Dito de outro modo, a maior parte dos seres humanos permanece abaixo do que é a possibilidade humana essencial. Então é como se ele tem ainda essa capacidade, ele continua sendo humano de algum modo, e portanto ele tem ele se distingue dos animais pelo seu desejo de conhecer, mas ele não quer levar essa distinção muito longe. Aquele pouquinho já lhe basta. E isso aqui, vamos dizer, essa é a grande tragédia do ser humano. Né? Porque o conhecimento, qualquer que seja o meio pelo qual você o adquire, é a ampliação do imaginário e é a ampliação da sua compreensão, não só das situações materiais, mas também a compreensão dos seres humanos. Para pensar assim, faça a seguinte pergunta: quantas pessoas eu conheço efetivamente bem, ao ponto de adivinhar os pensamentos e as reações delas sem precisar pensar? Pouquíssimas. Às vezes você não tem interesse em saber isso nem da pessoa que está do seu lado, sua mãe, sua avó, sua tia, sua mulher, seu filho. Então você tem pouco interesse pelo ser humano. Mas você não quer que os outros tenham interesse por você? Então, assim, se nós não queremos nem conhecer o ser humano, como é que nós podemos cumprir o segundo mandamento? Como é que eu vou amar o próximo se eu não quero nem saber quem ele é? Então isso quer dizer que, vamos dizer, um certo desejo de compreender o ser humano é a condição básica do amor ao próximo e, como em outros cursos aqui eu já expliquei, a sociedade humana é baseada no amor ao próximo. Por que os seres humanos construíram as cidades? Não é porque eles poderiam se proteger melhor uns aos outros dos fenômenos da natureza, dos animais ferozes, da fome, etc, etc. Eles fizeram isso para se ajudar uns aos outros. Né? Claro que toda vez que você inventa uma solução para algum problema, você cria algum outro problema. Então, por exemplo, na cidade você tem mais crime do que tinha no campo e assim por diante. Mas você dizer que o amor ao próximo é a base da sociedade não é um mandamento moral. Não estou dizendo que deva ser a base da sociedade, estou dizendo que é sempre. A pior sociedade ainda é baseada no amor ao próximo, sempre. A pior delas. Você pegar a Rússia soviética, a Alemanha nazista, né? É claro, era o amor do ser humano ao ser humano. Eles não achavam que os judeus e os ciganos eram humanos. Então, é o amor entre as pessoas loirinhas de olhos azuis, tá certo? Mas esse é o seu entendimento da humanidade. Então, pelo menos esses se amam, né? Tá certo? Existem várias tribos indígenas que o nome da tribo significa apenas ser humano. Quer dizer, só nós somos seres humanos, o resto tudo não é humano, é outra coisa que nós não sabemos o que é. Mas na medida em que você reconhece o próximo como um ser humano,
é o amor ao próximo que vai determinar a base da sociedade. Então, isso quer dizer que todos nós vivemos dentro de uma circunstância criada pelo amor ao próximo, né, de cujos benefícios nós desfrutamos o tempo todo, sem que nós precisemos acrescentar nada, né, da nossa parte. Nós não damos contribuição alguma. Tá certo? Mas é a pergunta, até onde este desfrute passivo da coisa pode ir sem que a sociedade toda desabe? Alguém tem de fazer alguma coisa, alguém tem que dar alguma contribuição. Não é isso? E você vai ver que a diferença entre as sociedades melhores e piores, sociedade onde há uma realização humana maior e outra onde há menor, consiste precisamente nisso. Quantas pessoas estão acrescentando algo novo ali? Quantas pessoas estão dando algo de si? Se o número for pequeno, então é evidente que é uma sociedade que está indo para baixo. A sociedade está vivendo no saldo negativo. É exatamente o caso da sociedade brasileira. Quer dizer que o esforço criativo é pequeno. E ele não faz parte da vida social. Você veja, por exemplo, estude, por exemplo, o fenômeno das marcas e patentes aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Não é isso? No Brasil, você vai no escritório de marcas e patentes, você tem bilhões de inventos que foram registrados lá 40 anos atrás e que ninguém quer nem saber o que é aquilo. Aqui, a indústria está o tempo todo indo no escritório de marcas e patentes para ver se tem alguma novidade que possa ser fabricada. Então, isso quer dizer que a contribuição dessas pessoas é simplesmente jogada fora. Não é isso? Então, isso quer dizer que é uma sociedade onde todos querem desfrutar de coisas já feitas no passado, sem renovar as possibilidades. E isso se torna, por assim dizer, habitual e natural nas pessoas. Né? E isso é, no Brasil, uma dificuldade de aprendizado tremenda. No entanto, as pessoas querem, vamos dizer, desenvolver o hábito da leitura. Entendeu? Para quê? Né? Se é para não aprender nada, para que vai ler? Né? Então, o que é urgente no Brasil, e o que é urgente cada um fazer na sua própria cabeça, é ampliar essa dimensão do possível. Mesmo que este possível esteja fora das suas possibilidades físicas imediatas. O fato de que você não pode fazer determinadas coisas não quer dizer que o ser humano não possa fazer e que outros não possam fazer. E na medida que você toma conhecimento dessas possibilidades, de algum modo você as realiza na sua escala menor. Então, isso quer dizer que as limitações do ambiente, elas não têm por que determinar as suas limitações interiores. Nada impede que interiormente você seja uma outra pessoa, cujas possibilidades internas vão infinitamente além do que o seu ambiente pode conceber. Claro que você vai transitar entre as pessoas sem que elas saibam quem você é. Elas não vão te enxergar, por assim dizer. Isto é uma desvantagem, porque você se sente incompreendido sozinho, mas também é uma vantagem, porque lhe dá possibilidades de ação que os outros não enxergam. Isso quer dizer que se você tiver alguma intenção boa ou má, você pode realizá-la sem que as pessoas nem entendam o que você está fazendo. Se você quer saber, eu fiz exatamente isso, o que eu estou fazendo aqui foi isso. Né? Quer dizer, quando eu fiz um plano maligno de, bom, eu vou criar uma nova intelectualidade brasileira. Né? Então, quem em volta percebeu as consequências que isso poderia ter? Ninguém. Justamente porque não perceberam, me deixaram fazer. Então, de certo modo, pode dizer, bom, enganei todo mundo. Não é isso? Não enganei para sacaneá-las, fui enganei para fazer uma coisa boa, mas que se as pessoas soubessem o que eu queria fazer, elas não iam me deixar. Né? Agora, quer dizer, este desejo da ampliação é uma coisa que
se uma criança tem naturalmente, pelo simples fato de que ela está crescendo, você já parou de crescer. E intelectualmente e no aspecto da sua consciência, você só vai crescer se você fizer um esforço a mais, ou seja, se você quiser isto, e você só vai querer isto se você medir a sua vida na escala do infinito ou da felicidade eterna. Quer dizer, sem a imagem paradisíaca, o ser humano paralisa. E é isto, no fundo, que nós estamos buscando quando nós lemos qualquer livro. Quer dizer, por trás do simples ato de você ler mais uma página, tá certo? Existe o infinito que você está buscando ali. Se não existir isso, você não vai ter mais motivo para ler, a não ser que seja, vamos dizer, a leitura necessária para a repetição, vamos dizer, do aprendizado imediatamente necessário para a sua sobrevivência. Então, o que interessa mesmo, vamos dizer, se você fala técnica de leitura, eu falo, bom, você não precisa de técnica de leitura, você precisa de uma motivação para você ler. Mas só existe uma motivação que funciona, que é essa aspiração do infinito. Esta pode te levar a compreender as coisas mais difíceis. Se você entender, por exemplo, o aprendizado de certas coisas que você quer aprender no momento, por difíceis que sejam, que por trás dele existe um acesso, vamos dizer, a essa dimensão paradisíaca, ninguém vai segurar você, você vai aprender aquilo de qualquer jeito. Se eu te dou um livro de física quântica, eu digo, olha, para você alcançar a felicidade eterna, você vai ter que estudar esta coisa aqui. Nenhuma dificuldade vai parar você. Né? Nada será suficientemente difícil para assustar você. Né? Mas é claro que a ligação entre o objetivo último e aquela dificuldade imediata, ela tem que parecer clara para você. E frequentemente ela não aparece. Você pode dizer, mas em que isto vai me ajudar a alcançar esse objetivo último? Parece que não. Parece que uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tá certo? E por isso mesmo é que surge o problema do que você deve ler, do que você deve estudar. A resposta é esta: só aquilo que lhe pareça aproximar você da beatitude eterna. Só isto. Né? O resto é só se for para fins práticos e imediatos. Quer dizer, aquilo que não tenha para você o atrativo da felicidade eterna, você não terá força para aprender e, na verdade, não tem nenhum motivo para aprender. Vamos fazer uma pausa daqui a pouco mais voltar. Do ponto de vista lógico, ficou fácil entender que, para guiar o nosso interesse e guiar, de alguma forma, orientar o foco do nosso estudo, a gente precisa ter esse vislumbre do paraíso. Do ponto de vista prático, eu pelo menos fiquei mais confuso ainda. Como é que a gente consegue materializar essa visão de forma que isso tenha um efeito prático, de guiar o nosso interesse, guiar a nossa vontade, por assim dizer? Acrescentando a essa pergunta, tem um texto que o senhor chamou de aperocalia, que designa a situação na qual o ser humano, de alguma forma, perde o vislumbre das coisas belas, do ideal grego da beleza, da justiça e da verdade. Isso tem alguma coisa a ver com esse vislumbre do paraíso? Essa é a pergunta. E como é que a gente vai percebendo dentro do nosso próprio dia a dia e da própria maneira como a gente vai contando a nossa própria história, como é que a gente vê materializar, por assim dizer, esse vislumbre do paraíso? Bom, assim como Aristóteles dizia que o desejo do conhecimento é natural no ser humano, ele também dizia que o desejo da felicidade é natural no ser humano. Não é isso? E aquilo que orienta, que impulsiona a nossa busca da felicidade é a imaginação. Tá certo? A dificuldade que surge é que o que para nós representa a felicidade se condensa em determinados símbolos que se estabilizam. E você passa a buscar aquelas coisas. Então, essas coisas que para nós representam a felicidade,
elas nunca nos satisfazem. Se nós as alcançamos, elas são uma frustração, e se não as alcançamos, elas nos doem. É uma coisa cuja falta dói e cuja presença não satisfaz. Justamente porque a nossa aspiração de felicidade é infinita e todos esses objetos são finitos. Então você continuamente lembrar assim, uma das finalidades da existência da religião é esta, é você lembrar que todos os objetos que você quer, eles só são símbolos. Eles são véus. Você não sabe exatamente o que é a felicidade última. Mas a simples prática de você daquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Tímese é a capacidade de avaliação do ser humano, a capacidade de valorar e, portanto, amar, tá certo? E desejar, não é isso? Ele chamava isso de parabólica porque isso funciona numa curva parabólica, uma curva que nunca alcança o seu objetivo e que tem que ser refeita e refeita e refeita o tempo todo. Quer dizer, essa aspiração do infinito, ela tem que ser relembrada. Mas cada vez que você faz uma oração, é isso que você está fazendo, é? Quando você diz, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Como é que é no céu? Você não sabe como é, você só sabe que é o quê? Melhor. O que quer que você imagine, tem o melhor. E é isso que é justamente a tímese parabólica. Quer dizer, eu tentei imaginar o melhor, mas tem outro que é mais melhor do que o melhor. E é o que Platão chamava o supremo bem. Então, é a busca do supremo bem que deve ser a nossa orientação em todos os momentos da vida. Se você fixar na busca de um bem determinado, você perde isso. E isso, vamos dizer, é o grande truque do demônio, por assim dizer. Ele nos nega certas coisas. Certas coisas que nós precisamos. E na medida que nos nega, nós nos fixamos naquilo. É por isso que eu digo, por exemplo, você quer os filhos permanecem mais apegados às mães ruins do que às mães boas. Por quê? A mãe ruim nega o que ele precisa e ele não pode receber de outra fonte, então ele fica sentado ali na porta esperando. Está entendendo? Após que se a mãe der tudo, o cara cresce e vai cuidar da vida. Não é assim? Então, se as coisas que foram negadas, elas se tornam para nós motivos de obsessão. Às vezes tem coisas que são negadas a sua vida inteira. Eu dou um exemplo. Você imagina um sujeito que durante a noite viesse um diabinho e amarrasse os sapatos dele um no outro. Então toda manhã ele vai levantar e tal o sapato, ele vai ter que desamarrar aquele sapato todo dia, ele vai ficar louco. Então esse simples fato, quer dizer, você vai ter aquela mesma dificuldade todos os dias da sua vida, e você se livrar daquilo vai virar um objetivo permanente, você vai pensar nisso 24 horas por dia. Isso, às vezes são pequenas dificuldades repetitivas, ou às vezes necessidades grandes que nunca se satisfazem. Então você vai se apegar àquilo como um fetiche. Qual é a solução disso? Eu não sei. Isso não tem solução. Isso é a condição. Isso quer dizer, nenhum objetivo que nós possamos alcançar vai nos satisfazer, porque o nosso objetivo é a felicidade eterna, que nós só alcançamos pela tímese parabólica. Ou seja, não alcançamos. Nós vislumbramos, mas não alcançamos. E todos os vislumbres são provisórios, porque tem que ser substituído por outros vislumbres que vão te revelar coisa melhor. É a busca do melhor, não o do bem, mas o do melhor. Nós só concebemos o bem na base do melhor. Não é isso? Ela é absoluta, mas nós somos relativos. Então, portanto, nós não alcançamos o absoluto. O absoluto para nós é ilimitado, é infinito. Não é isso? Então, essa concentração no melhor.
É como na religião islâmica, os caras falam Allahu Akbar, né? E o pessoal traduz, Deus é grande. Fala, não. Akbar é aumentativo. Grande é Kabir. Né? Então, é maior do que você tem imaginado. Né? É maior e melhor. Não, o melhor. Você só pode tentar fazer o melhor, tá certo? Na escala das suas possibilidades reais. Não é isso? Você pode aumentá-las, pode ampliá-las e tentar fazer melhor. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do melhor a ser alcançado, não a ser feito. Você sabe que tudo que você fizer será imperfeito, será imperfeito e incompleto. Não é isso? Mas eu estou falando de algo que está para além das suas possibilidades humanas, para além da sua vida. Nós estamos atrás disso o tempo todo. Né? E a grande dificuldade está... O que nos impede de buscar isso? É a carência de bens menores, dos quais você precisa. Por exemplo, você precisa comer. Né? Então, e se não tem a comida? Como é que você vai continuar buscando o melhor se lhe faltou até o meio de continuar subsistindo pelos próximos 15 minutos? É isso? Então, vamos dizer, as necessidades essenciais são uma coisa e as necessidades imediatas, práticas, são outras. É isso? E a tendência humana, evidentemente, é se concentrar nessas últimas, porque parecem mais urgentes. Agora, o que é mais urgente, evidentemente, não tem nada a ver com o que é mais necessário no fim das contas. É isso? E é por isso daí que vem o famoso negócio do orar sem cessar. Porque se você esquecer, você vai grudar numa coisa imediata. Agora, qualquer ato humano, ele se intensifica e se torna mais luminoso, mais transparente, mais dotado de sentido, se você o estiver usando como uma via de acesso ao objetivo último. É por isso que diz, expressando a coisa em linguagem religiosa, tudo que você faz ser para a maior glória de Deus. Claro que no contexto religioso em geral, tal como se entende a religião hoje, isso é visto às vezes até de uma maneira invertida. Mas essa maior glória de Deus, como é que você pode aumentar a glória de Deus? Você não pode. É uma expressão, como é que se diz? Ela é metonímica, e portanto em si mesma ela é errada. Você não pode aumentar a glória, você não pode fazer nada para a maior glória de Deus. Não é isso? Você pode fazer para a sua maior participação na glória de Deus, isto sim. Não é isso? Para a sua maior satisfação, isto sim. E é isso que essa expressão quer dizer. Não é isso? Então, a imagem paradisíaca tem que estar por trás de cada coisa que você faz. Então, por exemplo, isso na leitura é fundamental. Quando você lê uma grande obra de literatura, você está vendo algumas perfeições que indicam vagamente uma perfeição, uma harmonia infinita. Não é isso? Se você não vê este infinito por trás do finito, então a coisa vira um fetichismo. Então, eu acho que o problema principal, não só da leitura, mas de todo e qualquer aprendizado e de qualquer aperfeiçoamento humano, é isto. Eu estou fazendo isto porque eu quero participar da glória infinita. Eu quero participar da felicidade eterna, da qual a gente tem nesta vida algumas amostras que são necessárias, pelas quais nós temos que passar, mas que não vão nos satisfazer completamente.
E se, vamos dizer, existe esse aspecto, que é o aspecto positivo ou afirmativo dessa disciplina, e existe o aspecto negativo, sacrificial, que é de você aceitar continuar vivendo e se esforçando sem aquelas coisas pequenas que lhe faltaram, que podem não ser tão pequenas assim. Não é isso? Às vezes, tem o poema do Manuel Bandeira que diz que o vento levava tudo da vida dele, tirava tudo, e quanto mais levava, mais a vida dele ficava cheia. Tá certo? Então, na medida em que você vivencia isso, tanto pelo seu aspecto positivo, que é da participação na felicidade eterna, quanto pelo seu aspecto sacrificial, tá certo? De você se desligar de coisas deste mundo em vista de um bem maior, você vai se fortalecer. É isso. Dificilmente você vai ver pessoas a quem nada foi negado durante a vida. Às vezes coisas importantes. É isso. Por exemplo, você pode ter negado a saúde, que é o meio básico de ação. É isso. O cara está lá na cama, não pode nem se mexer. O que ele vai poder fazer? E, no entanto, quanto não se aprende com uma bela doença, hein? O próprio Manuel Bandeira, a vida dele é um exemplo disso, que pegou a tuberculose lá com 20 anos. E teve que sempre levar uma vida muito limitada. Se você perde de vista esta motivação, então realmente você não tem força para prosseguir. Porque fisicamente você não vai crescer mais. Né? Os objetivos sociais que você quer alcançar, claro, eles podem ser uma motivação, mas eles não vão te satisfazer jamais. Você conhece algum homem poderoso que diz assim: eu estou satisfeito com a quantidade de poder que eu tenho, não preciso de mais? Nenhum está. Por quê? Porque o poder traz junto a insegurança, portanto, falta de poder. A sensação de impotência acompanha os homens poderosos, e a sensação de medo e de ameaça também. Então, quanto mais poder você tem, mais medo você tem. Isso é assim, a psicologia de todos os tiranos, todos os ditadores, é assim, medo perpétuo. Então, eu falo, bom, talvez nós precisemos, se você quer fazer alguma coisa, e esta coisa é de grande envergadura, você vai precisar ter o poder de fazer isso. Porque daí o poder deixa de ser um substantivo e começa a ser um verbo. Né? Eu quero o poder porque eu quero poder fazer isto. Não é isso? Então você vai ter que conquistar aquele poder, sem dúvida. Só que, para quê? Se ele for o objetivo, na hora que você o alcançar, você está ferrado. Tanto que você vai ver que todos os tiranos sempre tiveram que se justificar, ou em função de Deus, ou em função da história, de alguma coisa que os transcendia. Não é isso? Mesmo que essa justificação fosse mentirosa, eles precisavam dela. Senão eles mesmos não iam aguentar. Eu quero mandar em todo mundo. Para quê? Para eu mandar em todo mundo. Acho que não tem nenhum tirano que pensou isso. Né? Eles, não, isso é uma missão divina, isso aqui é o sentido da história, qualquer coisa maior, não é isso? Que é para ele o quê? Uma imagem do paraíso. Mas é também somente uma imagem. O verdadeiro paraíso nós não sabemos o que é, ele está em aberto, nós só sabemos que ele é melhor. Então essa imagem, por isso que Platão falava o bem supremo, não é qualquer bem, é o bem supremo, aquele, como se diz na Índia, aquele após o qual não há mais nada para se desejar. Né? Nós não sabemos o que é isso. Nós temos vislumbres, pedaços, fragmentos. Mas tem que continuar indo atrás, sempre. Não é isso? Ao mesmo tempo em que você busca esse objetivo supremo, você tem, os objetivos imediatos que você precisa.
Por exemplo, você precisa da saúde, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa de uma casa, precisa de uma esposa, precisa isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Tudo isso você precisa realmente. Existe também, vamos dizer, o coeficiente de frustração que você pode aguentar, que é diferente em cada caso. Não é isso? Quanto de dor você aguenta, quanto de sofrimento você aguenta. Pergunta para qualquer dentista. Você põe um japonês sentado aí na cadeira, ele nunca fala ai. Ele pode estar morrendo. Se rindo. Põe um russo, ele já começa a chorar antes de sentar na cadeira. Todo mundo sabe que é assim. Então tem pessoas que são mais choronas, menos choronas. Mas esses objetivos imediatos, todos nós precisamos deles e nós sofremos contra eles. Eles frustram, né? Então o negócio é não deixar que esta frustração apague de você o vislumbre do bem supremo. E sem isso, veja, tudo perde o sentido. Você posso te dar, por exemplo, a obra literária mais maravilhosa do mundo, tá, para você ler. Se ela não é uma imagem paradisíaca, você não vai ter entusiasmo de ler aquilo, meu Deus do céu. Também, nós sabemos que todas as imagens, tudo que o ser humano produz é imperfeito. Mas ele só produziu essas coisas para serem imagens do bem supremo, ele não quer ser em si mesmo o bem supremo. Então, quer dizer, se você procurar defeito, você vai encontrar até em William Shakespeare, Dante Alighieri, sempre tem um defeitinho, né? Mas não é para isso que você deve olhar. Você deve olhar para o que está além. E você vai ver que, por exemplo, as obras de arte, as obras de literatura e os livros de filosofia, eles são canais para você vislumbrar isso aí. Uns canais te levam de maneira mais fácil, outros de maneira mais difícil. Não é isso? Também, você vê, nós precisamos da dificuldade. Nós não podemos ficar só no positivo, nós precisamos do aspecto sacrificial também. Então, por exemplo, existem livros de filosofia que te dão muita coisa, mas que você vai sofrer que nem um cachorro para você entender aquilo. Por exemplo, você lê os diálogos de Platão, é gostoso, ele te leva, alguns, né? Outros não. E você lê Aristóteles, né? Você tem que fazer um esforço, porque a coisa não está escrita, você que tem que escrevê-lo na sua cabeça. Então vai dar muito trabalho, mas a recompensa é grande. Você está entendendo? Então esta coisa, vamos dizer, da chamada vida contemplativa, é isso? Quer dizer, a contemplação do bem supremo é a finalidade da existência humana e ela tem que estar por trás de tudo que nós fazemos, senão nós não temos força. É que nem o estilingue, meu filho, você tem que puxar o estilingue para trás, você tá entendendo? Não adianta você empurrar o elástico para frente, né? Então esse coisa para trás é o aspecto sacrificial da coisa. Quando você obter uma satisfação intelectual, tem coisas que são satisfação intelectual imediata. Por quê? Porque o nego fibrou as cordas linguísticas que são habituais para você. Alguns sabem fazer isso melhor, outros sabem fazer, não sabem fazer tanto, né? Mas, em outros casos, você tem satisfações intelectuais enormes, mas embrulhadas em dificuldades. Então, vale a pena desempacotar. O próprio Aristóteles vale imensamente a pena. Vou dizer, Aristóteles nunca me frustrou. Sempre que eu procurei alguma coisa, ela estava lá e estava em dose muito maior do que eu imaginava. É isso. Só que não estava fácil. Se você pensar assim, eu recomendo muito o livro do François Mauriac, O Nó das Víboras. Né? Le Nœud de Vipère, é o Nó das Víboras. Né? É um livro facílimo de ler, se você sabe francês bem. É um livro facílimo de ler que você não consegue parar de ler. Então aí a satisfação intelectual é imediata. Mas acontece que esse foi o primeiro livro inteiro que eu li em francês. Então, eu disse assim, eu vou ler 5 linhas por dia. E não vou parar. E vou anotar todas as palavras. Se aparecer a mesma palavra de novo e eu ver que eu esqueci, eu vou ver de novo no dicionário e vou anotar de novo.
Eu levei uns 8 meses para ler o livro. Né? E me deu uma imensa satisfação intelectual, até maior, porque eu ganhei duas coisas, não apenas o segundo livro que eu li em francês, já li direto. Né? Então, eu estava buscando não um objetivo, mas dois, tá certo? Mas, por exemplo, esse é um caso, vamos dizer, de um romance que não oferece dificuldade para você ler. Dificuldade em si mesmo, oferece dificuldade para quem não sabe a língua. Tá certo? Mas, por exemplo, se você for ler o Thomas Mann, A Montanha Mágica, é um livro maravilhoso. Tá certo? Mas a maravilha dele está escondida por baixo de uma narrativa que parece que não está dizendo nada. Né? Aquilo é só aquela vida cotidiana no hospital, uma chatice. Ou seja, o encanto do negócio só se revela quando você começa a juntar as peças. Agora, para que eu vou juntar as peças? Para que eu vou fazer esse esforço? É porque eu sei que esse é um grande artista e ele vai me mostrar alguma coisa, ele vai me indicar o caminho do paraíso. Tá entendendo? Toda a beleza artística, ela simboliza a felicidade eterna. Às vezes através do sofrimento terrestre. É a história da redenção. É isso. E você tem, também você tem as imagens inversas, como a tragédia, toda a tragédia é isso. Né? A tragédia o que é? É a vitória do demônio, sem dúvida. Né? Mas por trás da qual você vê a salvação. Através do quê? Vamos dizer, terror e piedade. Né? Ali ela te dá essa imagem, não por causa da beleza da situação que ela está mostrando, porque a situação não é bonita, mas através da piedade que ela te inspira pelo personagem. O que é o melhor ali é você que está sendo melhorado, de algum modo, através de um remédio amargo, evidentemente. Você vê que, em geral, as pessoas no Brasil só concebem fazer as coisas ou por uma obrigação externa ou por prazer. Não é isso? Eu digo, mas nesse caso não é nem uma coisa nem outra. Né? É uma coisa que transcende infinitamente a ideia de prazer ou a ideia de obrigação, embora tenha os dois elementos ali misturados. Né? Tem um outro aspecto que talvez explore melhor na aula de manhã. Epa, já está no fim aqui. A gramática, a lógica, a matemática, tudo isso são sistemas de formalização, de articulação, que tendem, vamos dizer, a uma perfeição, tendem a um fechamento, tendem a constituir-se num sistema. Tendem, mas jamais conseguem. Né? Por quê? O universo é infinito, a realidade é infinita, e os nossos esquemas são limitados. Então você sempre tem uma tensão entre a perfeição do pensamento, perfeição seja gramatical, seja musical, seja lógica, tá certo? E a abertura de uma realidade que está continuamente dissolvendo aqui. Então é por isso, o Jean Piaget tem razão quando ele diz que o aprendizado é uma mistura de assimilação e acomodação. Assimilação é quando você conseguiu pegar um dado e colocá-lo dentro do seu esquema pré-existente. A acomodação é quando você se adapta a uma situação externa que te transcende. Esses dois elementos eles têm que estar presentes o tempo todo. O que quer dizer que a formalização nunca é perfeita. Então, por exemplo, você pode imaginar uma formalização gramatical, estilística perfeita, tão perfeita que ela perde ligação com a realidade objetiva. Se você ler os poemas de Mallarmé, Stéphane Mallarmé, são todos assim. São formas absolutamente perfeitas, só que eles não estão dizendo mais nada. A perfeição estilística é tanta que aquilo não tem ligação com a realidade mais. Não, porque era isso que ele queria fazer. Tá certo? A ideia dele era exatamente esta. Claro que você não vai poder viver literariamente só do Mallarmé. É isso. Você vai precisar de pessoas que te digam algo mais, que dê algo mais além da perfeição puramente estética. É isso.
Também você pode conceber, por exemplo, uma perfeita demonstração matemática. Né? Eu digo, agora, muito bem, você pode ter demonstração matemática. Agora, me mostre algo em qualquer ciência onde exista uma ciência que estuda a realidade, onde haja uma perfeita demonstração matemática. Não tem nenhuma. Todas são imperfeitas. Quando você chega na ciência mais evoluída, que é a física quântica, todos os cálculos são mais ou menos. Né? Então, essa é a tensão entre, vamos dizer, entre as formas que são acessíveis à nossa mente e a riqueza e complexidade do real. Você não pode desistir de uma coisa nem da outra. Quer dizer, e isso, vamos dizer, essa oscilação, esse é o próprio espírito da filosofia. Você sabe que você não vai chegar a nenhuma conclusão definitiva. Quer dizer, você não vai fechar as coisas no sistema. Mas também não quer dizer que tudo vai ficar indefinido e aberto. Não é isso? Tem um jogo, uma dialética entre o conhecido e o desconhecido, entre conhecimento e ignorância. Não é isso? A nossa ignorância também é preciosa. A ignorância é a parte do universo que nós não conhecemos, é praticamente tudo. É a parte mais interessante. Não é isso? Sim, sem dúvida. Isso aí é o que a igreja chama de pecado original. Quer dizer, alguma coisa deu errado lá para trás que nós não sabemos o que é, de modo que nunca vai estar perfeitamente confortável aqui. Este mundo aqui não é o paraíso, mas ele é uma imagem imperfeita do paraíso. É o cara que fechou, né? Você pega quando você já viu aqueles desenhos do Arthur Bispo do Rosário? É um sujeito maluco que ele desenhava figuras concêntricas, mandalas, absolutamente perfeito. Só que ele só fazia aquilo, ele vivia dentro daquele, era um mundo circular, fechadinho, né? Que repetia, sempre um pouquinho diferente. Então aquilo era o mundo dele. Claro. Então, também dentro do próprio esquema tem uma forma para dizer que ordena e de alguma forma dá o seu valor. E aí eu imagino que é o valor. Se você pensar, mas o que é. Eu acho que a maior obra literária de todos os tempos é a Divina Comédia de Dante. Onde, vamos dizer, o máximo dessa perfeição estilística, quase matemática, né, coincide com a abertura do mundo de significado que você não consegue abranger, de tão vasto que é. Está entendendo? Então, vamos dizer que esse seria vamos dizer, a forma tal mais perfeita que você pode imaginar, mas ao mesmo tempo ela não fecha. Ela é uma imagem do infinito. Eu acho que ninguém mais conseguiu isso aí. Tá? Uhum. E a imagem memorável, quer dizer, quanto mais você puder decorar daquilo, melhor para você. Decorar e... Eu ganhei muito fazendo uma tradução do primeiro canto do Inferno. Que levou meses para fazer. Né? Na medida que você vai tentando fazer isso, é que você vai percebendo cada sutileza de linguagem e a imensa riqueza que tem por baixo daquilo. Você tem, vamos dizer, a força do símbolo. Quer dizer, o símbolo é uma coisa que não abrange o seu significado ou o seu referente de maneira completa. Ele indica esse significado, indica esse referente, mas aquilo está em aberto. Portanto, veja, o que eu comecei explicando aqui, que o signo abre para uma possibilidade de ação. No caso, essa possibilidade de ação, ela se completou. Quer dizer, a menina chegou a fazer o que ela queria.
quando você sai da esfera do mero signo para entrar no símbolo, a ação jamais vai se perfazer. Ela vai permanecer em você apenas como aspiração, como o desejo do infinito. Né? E isso no Dante acontece em cada linha. Você, quer dizer, você sabe do que ele está falando, mas isso que ele está falando não é inteiramente acessível. Só é acessível como aspiração. Por isso que essa obra te eleva. Né? Tá, então vamos parar por aqui e amanhã continuamos. Tá bom? Então, até amanhã, muito obrigado.